Paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é um prazer de poder estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E eu estava meditando nessa palavra e achei por bem de trazê-la para a nossa meditação, né? Nesse dia, que é mais ou menos assim, baseada assim, numa guerra, uma pessoa com Deus e uma pessoa sem Deus. Quando nós falamos de guerra, nós assemelhamos os problemas do nosso dia a dia, não é assim? Então eu gostaria de estar aqui lendo, meditando com vocês sobre duas pessoas, né, que a gente pode tirar esse exemplo, que foi Saul e Davi. Então, baseado nessa palavra, a gente vai meditar que é uma pessoa passar com Deus e o que é uma pessoa passar uma situação sem Deus. E aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 28 e no verso 6, nós vamos ver a respeito de Saul, que diz assim, e consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Agora nós vamos ver aqui falando a respeito de Davi, no capítulo 30 de 1 Samuel mesmo, capítulo 30 e no versículo 8. Agora a respeito de Davi. Primeiro nós lemos a respeito de Saul. E diz assim, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei a esta tropa e alcançá-la-ei? E o Senhor disse para Davi, né, no caso, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tu a libertarás. Então, aqui nesses dois pontos aqui da Bíblia, nesses dois capítulos, que foi o 28 e o 30, nós já observamos uma diferença entre quem está assegurado por Deus e quem não está. E aqui no capítulo 28 aqui, no verso 5, né, diz assim, e vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Quando ele viu aquele povo, ele ficou com medo. Então ele resolveu consultar Deus, mas Deus não respondeu. Então vamos falar um pouco de Saul. O começo da história de Saul na Bíblia se dá quando Israel desejou possuir um rei, uma pessoa física, que fosse adiante deles, que tomasse a frente das guerras, que no caso seria o rei. E naquela época, Israel ainda não tinha rei. Eles eram guiados, muitos, né, por sacerdotes, profetas, juízes, não era assim? Que eram a liderança deles. E eles, orientados por Deus, através daquela liderança, é que eles seguiam. Mas houve um tempo que o povo disse para Israel, nós queremos um rei, igual as outras nações têm um rei, que vai adiante deles na guerra. E a Bíblia diz que Samuel, então, muito se entristeceu por causa daquela expressão de Israel, desejando um rei. Porque, na verdade, o rei de Israel era o próprio Deus. Era o próprio Deus que tomava frente das guerras e dava vitória a eles. Mas eles queriam ter um rei físico.
né? Como as outras nações tinham. Fosse diante deles ali. Então Deus falou com Samuel: por que você está triste, Samuel? Esse povo não rejeitou, não foi você não. Esse povo rejeitou foi a mim. E então Deus falou com Samuel: vai, Samuel, vai lá nesse tal lugar assim assim, e lá você vai deparar com uma pessoa que no caso era Saul, e é ele que eu tenho escolhido como para ser o rei de Israel. Você vai lá e vai ungir ele. E assim aconteceu. Samuel foi, encontrou com Saul, conversou com Saul, tudo que Deus já tinha orientado para ele, e assim fez de Saul um rei de Israel. Mas, e nós vemos que no começo, a Bíblia vai dizer no comecinho da história aqui, que fala sobre Saul, que o Espírito de Deus, a partir daquele momento ali, habitou na vida de Saul, a ponto de Saul até profetizar, não é mesmo? Só que no decorrer do tempo, Saul passou a não obedecer o que Deus designava para ele. Houve uma época que era para Saul esperar Samuel para oferecer um sacrifício a Deus. Aí como Samuel atrasou um pouquinho, o que Saul fez? Foi lá, passou na frente e ofereceu o sacrifício, sendo que naquela época ali não era permitido, somente o sacerdote designado por Deus é que poderia fazer essa tarefa. Então ali Saul, na sua precipitação, ele cometeu esse erro diante de Deus. Então foi o primeiro erro que Saul cometeu. Então aqui nós já aprendemos que nós devemos sempre esperar, nunca precipitar, né? Muitas das vezes as pessoas tomam decisões precipitadas que acabam levando a consequências inesperadas, não é assim? E depois a pessoa não quer e muitas das vezes nem tem força para suportar as consequências. É por isso que nós temos que saber esperar, não é mesmo? Que é a chamada paciência. Nós temos que trabalhar com a nossa vida no sentido da paciência, né? Existem momentos que só a paciência é que vai trazer para nós a solução. E daquele dia em diante ali o Espírito do Senhor já se retirou de Saul. E foi, aí passou, daí mais para frente aconteceu outra situação, que foi, Saul foi numa guerra e ali Deus prometeu dar vitória ao povo. Mas Deus prometeu com uma condição: vocês vão destruir tudo, destrói tudo, não pode ficar os reis e nada, o despojo, nada, vocês não vão apossar de nada, tudo vai ser destruído. O que Saul fez? Fez o que ele bem quis, não obedeceu a Deus, deixou o rei com vida e aniquilou o que era de menos valor e se apossou do que era de mais valor. E diz a Bíblia que para justificar, ele ainda ofereceu sacrifício daquilo que Deus falou que não era para ficar, que era o despojo. Aí foi a desculpa que ele deu para Samuel. Ali já foi a conclusão da rejeição dele total diante de Deus. É por isso que por isso que eu quis contar a história para trás um pouco, para os irmãos entenderem. Aí quando ele se deparou aqui, que ele foi consultar Deus, Deus não respondeu a ele, porque Deus já não estava com ele. Deus já havia o rejeitado. Por causa de que Deus o rejeitou? Por causa da desobediência. Por causa de não obedecer à voz de Deus.
passar na frente do Senhor. Deus mandava ir para a direita e ele ia para a esquerda. Deus mandava ele fazer uma coisa e ele fazia outra. Então, por esse motivo, ele foi rejeitado. E aí, o que aconteceu? O Espírito do Senhor saiu da vida de Saul. E quem apossou da vida de Saul, a Bíblia diz que foi um espírito maligno. Então, nós devemos ter muito cuidado, como cristão. E a partir do momento que nós começamos a sair fora dos preceitos do Senhor, das ordenanças do Senhor, que é o desviar, ou para a direita ou para a esquerda, o Espírito Santo já começa a se afastar de nós. E muitas das vezes, nós pensamos que estamos com o Espírito do Senhor, mas não estamos. Porque a desobediência afasta Deus das nossas vidas. Então, é por isso que nós precisamos nos alinhar com a palavra. Porque aí, quando nós nos depararmos com as situações adversas, nós estando alinhados com a palavra, Deus com certeza estará conosco. E com certeza nos dará vitória. Porque foi isso que aconteceu na vida de Davi. Ao contrário de Saul, que é o que nós lemos. Saul aqui ia enfrentar uma guerra contra o povo dos filisteus. Quando ele viu aquele exército, ele temeu. A Bíblia diz que ele temeu e estremeceu diante daquela situação. E ele foi para a guerra sem Deus. E ali o que aconteceu? Se deu a morte dele e dos filhos dele. Ele foi, mas não venceu, foi derrotado diante dos inimigos. Por quê? Por causa que não foi obediente à voz de Deus. Então fica aqui um alerta para mim e para você. Vamos dar ouvido à voz de Deus. Vamos obedecer à voz de Deus para quando nós nos depararmos com situações adversas, nós clamarmos ao Senhor e Ele não virá as costas para nós, como Ele fez com Saul. E agora nós vamos para a vida de Davi. Olha que coisa linda, é quando Deus está conosco. Davi também ia enfrentar o povo, os amalequitas. Que tinha ido no acampamento deles, eles saíram e os amalequitas se apossaram do acampamento deles e levaram tudo. E quando eles voltaram não tinha nada e ainda tacou fogo no acampamento deles. E aí, Davi, o que ele fez? Ele também consultou a Deus, o mesmo que Saul. Ele fez o mesmo caminho, passou pela mesma triagem. Só que Davi foi obediente, era obediente a Deus. Temia a Deus, ao contrário de Saul. E aqui, diante daquela situação, olha, irmãos, olha a diferença. Saul ainda não tinha enfrentado a guerra. Ele foi e perdeu. Davi, o povo amalequita já tinha ido no arraial deles, no acampamento deles, levado todo o povo cativo, mulheres, crianças, todo mundo que estava lá no acampamento, tacou fogo no acampamento deles e foram embora.
Quando eles voltaram para o acampamento, não tinha nada. Aí ele foi falar com Deus. Vou eu atrás desse povo resgatar o que é meu? Deus respondeu na hora. Vai, pode ir. Porque você vai trazer tudo de volta. Você vai para a guerra. Pode ir para a guerra, que você vai voltar com tudo para trás. E ainda vai destruir esse povo. Ainda seus inimigos vão perecer. E assim Davi foi. Com a cara e a coragem. E Deus estava com ele. E do jeito que Deus respondeu ele, assim sucedeu. Ele foi para a guerra, enfrentou o inimigo e voltou com tudo para trás. Diz a Bíblia que não se perdeu nada. Tudo que o inimigo, aquele povo amalequita ali tinha pegado deles, os despojos, as coisas, tudo, eles pegaram de volta. As mulheres, as crianças, e ainda derrotou aquele povo. Então, fica aqui um alerta para mim e para você. Vamos andar alinhados com a palavra. Porque quando nós andamos na obediência de Deus, nas ordenanças de Deus, Deus fala, faça assim, a gente faz. Me obedece, a gente obedece. Me teme, a gente teme. Não vai por esse caminho, a gente não vai. Abandona isso, a gente abandona. Renuncia isso, a gente renuncia. Renuncia o pecado, a gente renuncia. Renuncia o mundo, a gente renuncia. Renuncia a carne, a gente renuncia. Aí quando nós precisamos de Deus, Ele faz assim, ó. Porque para Davi, Deus fez assim. E para Saul, Deus fez assim. Então nós temos que pensar. Qual dos dois jeitos que nós queremos que Deus faça para nós? Que Deus faça assim ou que Deus vira o rosto? Então vamos ficar com essa meditação e que o Senhor abençoe a minha vida e a sua na obediência da palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.